Eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Agora voltemos juntos a Deus. Eis o tempo de conversão. O encontro de hoje é exatamente para falarmos sobre esta palavra que já ouvimos inúmeras vezes, mas que nem sempre damos sentido pleno e real. A palavra conversão. Nós muitas vezes pensamos que o outro é que precisa se converter, que o outro tem pecado e não nós, que nós estamos sempre no caminho certo e que a nossa vida é maravilhosa. Será que é verdade tudo isso? Será que realmente a nossa vida é tão exemplar assim que em nenhum momento a gente precise exercitar a conversão sob o olhar misericordioso de Deus? Nesse sentido, a palavra conversão traz um mistério que nos envolve para sermos de fato e de verdade novas criaturas. O segundo livro das Crônicas diz o seguinte: Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que pretendia fazer para o templo do Senhor e para o palácio. Então o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como a casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não cair chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu mandar a peste contra o meu povo, se meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando minha presença, e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei. Do céu perdoarei seus pecados e curarei seu país. Deus nos ouve, mas para isso é necessário que suba ao céu a nossa súplica e que ela brote não das nossas palavras, mas de um coração arrependido. Por isso, nesse sentido, enquanto nós cantamos uma vez mais Eis o tempo de conversão, a Nadir vai acender para nós o círio pascal. Estendamos a mão direita, peçamos que a luz do Cristo ressuscitado nos traga um caminho de vida nova. Pai, Deus das luzes, iluminai a nossa mente e o nosso coração para compreendermos o que é certo e nos colocarmos no caminho da vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Vocês estão bem? Passamos essa semana entre calores e chuvas e hoje fomos brindados com esta mudança de temperatura, né? E aí já sabem, sobe do coração todo tipo de reclamação. Mas é necessário que a gente se acostume a tudo isso. Afinal de contas, amanhã começa o tempo, a estação do outono. E as mudanças são naturais, que também provoquem mudanças no nosso coração e na nossa vida. Recapitulando o que já falamos nos nossos 2 encontros anteriores, a Quaresma é um tempo forte de uma experiência pessoal com Deus que se baseia em 3 pilares: oração, jejum e penitência. Por falar nisso, como é que está a penitência quaresmal?
escolheu o seu sacrifício? Está fazendo? Está sendo difícil? Porque se for um sacrifício fácil, não é sacrifício. Ele tem que exigir um compromisso no tempo e no espaço, para que o nosso coração se lembre de que a cada instante neste sacrifício nós nos humilhamos e buscamos a presença e a proteção de Deus. Os 3 pilares permitem que a Quaresma seja vivida individualmente e comunitariamente. Não sei se vocês percebem, mas há uma mudança no ritmo das músicas, o altar revestido de roxo, os paramentos que o padre usa roxo, não é cor de tristeza, mas cor de recolhimento, de deixarmos de lado o que é supérfluo e mergulharmos no mistério da graça de Deus, e que cada um compreende, vive e responde de uma maneira pessoal. Tem gente que gosta de rezar o terço, que bom, Deus seja louvado, rezemos. Tem gente que gosta de participar da Via Sacra, seria bom se mais pessoas viessem para que a gente recuperasse esses últimos passos de Jesus no caminho da nossa salvação. Tem outras pessoas que preferem o silêncio e no silêncio do coração rezam a Deus. Tende piedade, ó Senhor, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. E assim a gente vai vivendo o processo de encontrar-se com Deus. Esses 3 pilares, na verdade, sustentam a nossa resposta pessoal para a conversão. Pode ser uma conversão dos nossos pensamentos. Tem hora que a gente chuta o pau da barraca e pensa besteira. Pode ser uma conversão das nossas palavras. Às vezes as nossas palavras não são benditas, às vezes elas são malditas. Pode ser a conversão dos nossos sentimentos, das nossas paixões desordenadas, do nosso apego às coisas que não nos levam a Deus. Pode também ser a conversão das atitudes, porque nem sempre fazemos o bem, como o próprio apóstolo Paulo uma vez escreveu. Às vezes eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. E tudo isso são sinais das nossas limitações. Isso não pode dizer que somos mais pecadores ou menos pecadores, mas pode dizer que devemos buscar continuamente, diariamente, o mistério da conversão. Somos o povo de Deus, que se reúne pela fé, seja nas pequenas comunidades, nas paróquias, nas grandes catedrais. Somos o povo de Deus, que se organiza, que trabalha, que luta, que dá testemunho, mas ainda estamos longe de viver a plenitude da graça, porque muitas vezes não construímos pontes, mas barreiras que nos impedem de ir ao encontro dos outros. Às vezes também precisamos nos converter porque exercitamos o prévio julgamento das pessoas pelas aparências. E isso é complicado, Como dizia Elis Regina, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. E engana sempre, porque é preciso conhecer o outro antes de querer emitir qualquer valor sobre a vida do outro, né? Lembram de um encontro de Jesus com Filipe? E ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Às vezes também isso acontece conosco. Participamos da missa, recebemos a Sagrada Comunhão, ajudamos nas obras da paróquia, pagamos o nosso dízimo, mas temos uma falsa ideia ou uma ideia romântica de quem é Jesus. Jesus, Filho de Deus, é aquele que morre na cruz para nos dar a salvação. Cantemos: Senhor, eis aqui o teu povo. Vamos ficar de pé?
Senhor, Eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Vamos ficar de pé um instantinho ainda. A palavra conversão vem do grego. Já comeram churrasquinho grego no centro da cidade? A tradução vem junto com o suco, não com o churrasquinho. Não fizeram essa experiência? É uma experiência de fé. Conversão significa, conversão ou melhor, vem da palavra grega metanoia, que significa transformação. Transformação, mudança. E é um processo, não é algo simplesmente pontual, que acontece uma vez e ponto final, mas conversão é um processo que nos permite perguntar qual é de fato o lugar que Deus ocupa na minha vida. E aí a gente tem que fazer um mea-culpa, porque muitas vezes sabemos a resposta, mas queremos definir o lugar que Deus ocupa na vida do outro. Ah, se meu marido fosse comigo na igreja, tudo que o padre fala ia servir para ele. Ah, se minha esposa fosse comigo na igreja, tudo que o padre fala ia servir para ela. Mas e para você? O que serve? Quanto serve? Porque a gente sabe que quando a gente compra um sapato com um número menor, ele vai apertar o pé. Quando a gente compra uma calça com um número maior, a gente tem que apertar o cinto, porque senão ela cai. Então as coisas têm que ter uma medida fundamental para que a graça de Deus habite em nós. Também não é simplesmente uma mudança exterior. A conversão não é só para que o outro veja que eu estou melhorando. A conversão é uma conversão da nossa mentalidade para o reconhecimento de um caminho de vida nova. Eu sempre brinco quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que o caminho de Jesus não está no Waze, que o caminho de Jesus não está no Google Maps, que o caminho de Jesus no meu tempo era aquele guia 4 rodas de folha que a gente virava. O caminho de Jesus começa no nosso coração e termina no coração dele. E é um caminho de mão dupla, porque começa no coração dele e vem ao nosso coração. Conversão nos faz pessoas novas, verdadeiras. Cuidado com as mentiras, cuidado com os velhos comportamentos. Pessoas livres, cuidado com as algemas que nos amarram, às vezes até mesmo ao peso da nossa história. Porque isso nos dá uma certa tranquilidade. Sempre foi assim, não vai mudar. Muda, muda. É possível mudar. Jesus mudou a água em vinho, no milagre das bodas de Caná. Não vai nos mudar também, se nós assim buscarmos? E a gente não pode esquecer que o vinho aqui não era para embriagar os convidados, mas para transmitir o sentido da alegria e da plenitude daquela família que acolhia os convidados para o casamento. Conversão, na verdade, nada mais é do que afastar-se de tudo que distrai o espírito e alimenta a vulgaridade. E aqui você pode traduzir vulgaridade segundo os seus critérios. Mas o vulgar é aquilo que passa pelo mundo e não nos coloca em sintonia com a graça de Deus. A conversão também é para intensificar o que nos sustenta e nos dá vigor à alma. E o que nos dá vigor à alma? Abrir-se ao amor de Deus, ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que diz: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Então não adianta eu querer que o outro faça alguma coisa por mim, se eu não fui capaz primeiro de demonstrar o amor, de viver o amor. Cantemos: eu vim para escutar tua palavra. Janaína?
Tua palavra, de nesse, até, se não der, o Senhor a cortará. Se quiser ficar aqui na frente, pode ficar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, chegaram algumas pessoas para contar o que tinha acontecido com os galileus. Pilatos os havia matado, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vocês pensam que estes galileus, por terem sofrido isso, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 que a torre de Siloé matou ao cair, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela buscar o fruto e não encontrou. Disse então ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque deve ela ocupar o terreno inutilmente? Ele respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor e coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto. Se não der, o Senhor a cortará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Esse texto foi ouvido por nós, né? Nas missas de ontem e de hoje, à exceção da missa de São José, foi o evangelho do 3º domingo da Quaresma. E o texto apresenta 2 partes bastante distintas. A primeira delas, o julgamento dos outros. E a gente tem que tomar cuidado, está sendo castigado porque mereceu. Ah, tal pessoa é mais pecador do que os outros, por isso Deus está se vingando dela. Como se o nosso Deus tivesse prazer em castigar e se vingar. E a segunda parte da passagem do Evangelho é a parábola sobre a figueira e, portanto, nos fala do tempo da conversão. Eu tenho que pedir desculpas a vocês, eu procurei lá nas minhas coisas uma ampulheta. Não sei se todos vocês sabem, aquele frasco de vidro quase que dividido ao meio, em que a areia passa de um lado para o outro. E era o relógio de muito antigamente, né? E eu queria ter trazido para deixar aqui para nos instigar a olharmos como a areia vai passando. Eu acho que já aconteceu com vocês de repente chega no final do dia e você diz: meu Deus, o dia já vai acabar e eu ainda não fiz nada do que eu tinha para fazer. Mas deve ter feito muitas outras coisas. Mas o tempo passa. E o tempo dura a mesma coisa para todo mundo. Seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, a hora tem 60 minutos. Eu adoraria que tivesse 120, mas não tem. Então, a gente tem que administrar o tempo. E isso é importante para a gente entender o mistério da conversão. A primeira parte, essa questão do julgamento, vem nos trazer uma mensagem de que Deus jamais aprova qualquer prática de arbitrariedade. Deus não olha como uns sendo melhores e os outros sendo piores.
Isso talvez seja reflexo da maldita lei de Gerson, em que eu tenho que levar vantagem sobre os outros. E a gente passa isso no nosso discurso, na educação dos filhos, netos, nas vivências familiares. Nós precisamos aprender que no Evangelho, Jesus nos ensina a sermos melhores para os outros. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça a esquerda. Como é difícil, né? Se alguém pede a tua túnica, dá também o teu manto. Se alguém pede o manto, dá a túnica. Não importa aí o que vai acontecer. Se alguém pede para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Ou seja, vá além das expectativas. E muitas vezes nós acabamos nos perdendo na nossa fé, porque usamos da proximidade com Deus, com o sacramento e com o mistério, para nos fazermos melhores do que os outros. Eis aí o nosso grande problema. E Deus se põe ao lado das pessoas que lutam em favor da vida. E se você tem alguma dúvida, consulte o seu amigo Testemunha de Jeová, abra a sua Bíblia em casa, no capítulo 26 do Deuteronômio, que ele vai dizer: eis que ponho diante dos teus olhos 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus é tão bom que ele ainda vai dizer: escolhe, pois, o caminho da vida. Esse foi o tema de uma campanha da fraternidade de alguns anos. Será que nós estamos escolhendo o caminho da vida? Ou será que nós estamos, ainda que mascarando, vivendo no caminho da morte? A primeira parte do texto revela as fragilidades e as adversidades que acompanham a nossa vida. A torre de Siloé caiu sobre alguns e matou 18. Pilatos mandou matar alguns galileus e misturou o sangue deles ao sangue que era oferecido no sacrifício. Desculpem a palavra, quantas desgraças acontecem e a gente vai multiplicando a notícia, porque coisa ruim da Ibope. Mas a gente não fala de uma flor que nasceu no jardim da nossa casa. Aliás, quase nem temos mais jardim, né? A gente não fala de uma criança que nasceu na rua onde a gente mora, de uma pessoa que completou aniversário de longa idade. Parece que a gente não tem prazer, alegria nos pequenos mistérios da vida. A gente está junto há tão pouquinho tempo, vocês ainda não conhecem, mas eu tenho uma paixão. Eu sou apaixonado por Manacá. E aonde eu morava, eu lutei e consegui plantar 3 pezinhos de Manacá. Um morreu, os outros 2 criaram vida e foram de fio a pavio. Quando começaram a aparecer os botões, eu conversava com o pé do Manacá. E eu dizia: não vejo a hora de você se abrir, para ver como é que vai ser, como é que vai ficar. E o jardim de casa tinha a parede dos fundos em azul, e o Manacá floresce branco, lilás e róseo, né? Então eu não aguentava de ansiedade de esperar a florada para ver o conjunto. Nossa, quando aquilo começou a abrir, que coisa boa! E depois as flores foram definhando e caindo. Até que de repente abriu a última flor, o último botão. E eu falei: a alegria que você me deu foi tão grande que eu entendo que agora eu vou ficar um tempo sem te ver. Mas depois veio a transferência e o pé de Manacá ficou lá. Quem sabe lá em casa a gente consegue plantar um pé de Manacá. Talvez vai ser um pouco mais difícil porque a parte que daria para plantar é muito de sombra e o Manacá gosta de sol. Mas vale a pena. Quem tem acesso à internet, procure na internet a lenda do Manacá e descubra o sentido que aquelas flores de cores diferentes pode trazer ao nosso coração. Nenhum de nós é feito só de fragilidades e de adversidades. Temos coisas boas e temos coisas ruins. Temos momentos de extrema alegria e temos momentos de profunda tristeza.
E às vezes, o que talvez seja pior de tudo isso, temos momentos de apatia, onde a dor do outro, o sofrimento do outro, as limitações do outro não tocam o meu coração, eu sou apático. A gente poderia traduzir isso na linguagem moderna, faço cara de paisagem para tudo. E se você quiser uma linguagem bíblica, lembre do Salmo que diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não vai se sentir atingido por nada. A gente precisa se misturar mais aos outros. Tem um ditado antigo que diz, quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com a pessoa. Senhor, vai demorar uns 10 anos, né? Porque a primeira colheradinha a gente até capricha, mas depois pode ser só uma pedrinha. É o tempo que passa. Nós também não podemos nos esquecer que quando a gente se dispõe a caminhar na estrada de Jesus, parece que a gente aperta um botão onde a gente diz potencialize os problemas e as dificuldades. E parece que todas as dificuldades crescem. Me programei para vir na missa, chegou uma visita. E por que você não convidou a visita para vir na missa? Me programei para fazer um passeio com a minha família. Naquela semana eu recebi uma notícia triste e a gente não foi fazer o passeio. Mas por que você não foi passear, mesmo com a tristeza no coração? Mesmo com a tristeza no coração. Parece que tudo se torna desculpa para que a gente não viva um bom propósito. Eu tive uma amiga que nos ajudou muito no projeto da reciclagem, lá na Vila Mirante, na Nossa Senhora do Retiro. E era uma mulher que trabalhava com afinco e dedicação, que olha, era divertido vê-la dentro dos bags de embalagem Tetra Pak, amassando tudo para a gente poder vender. Mas ela tinha um acordo. Padre, quando alguém entregar uma boneca, ainda que esteja descabelada, suja, estragadinha, guarda para mim. E ela colecionava as bonecas. E depois nós arrumamos uma outra pessoa que fazia com retalhos de roupa, roupinha para as bonecas. Juntou a fome com a vontade de comer. Aquela mulher irradiava alegria quando a gente dizia, chegou uma boneca, mas a gente vai dar um banho e vai mandar fazer a roupinha. E era uma boneca estragada, era uma boneca que não tinha valor, mas que para ela tinha uma dimensão toda especial. E como ela gostava. Agora deve gostar mais ainda porque está junto de Deus e imagino que ela celebre a festa da vida. A segunda parte do texto ressalta o sentido dos frutos. Vocês vão à feira ou ao sacolão? Vocês costumam comprar banana que já está com a casca escura? Manga que está toda amassada? Já contei para vocês a história das goiabas, né? Eu passei outro dia num pé de goiaba, peguei a goiaba, quem estava comigo disse, está bichada. Eu falei, eu tiro a parte do bicho e como a outra parte. Mas antes eu passei na roupa assim para limpar, porque mãe ensinou que a gente tem que limpar a fruta antes de comer, né? Aí essa semana foi um amigo me visitar, ele falou assim, aquela goiabeira lá do outro lado da calçada é de quem? Eu falei, de quem chegar primeiro e pegar as goiabas. Mas pegou uma sacola, fez a festa. Qual é o fruto que Deus pede para você? O fruto que Ele pede para cada um de nós é individual. Mas Ele pede alguns frutos coletivos. Que nos amemos mais, que sejamos mais justos, que sejamos mais verdadeiros. E se Ele pede isso, é porque talvez Ele lá de onde está perceba que o nosso amor ainda é pequeno. Talvez Ele perceba que as nossas relações não são verdadeiras. Não duvidem, viu? Tem muita gente que vive do descartável. Usa hoje, tem o prazer hoje, mas amanhã esquece. E prazer aqui não é só sexo, não é só o prazer carnal. Às vezes com as nossas amizades, às vezes nas nossas relações profissionais,
enquanto tal pessoa pode me ajudar, Deus é tudo na minha vida porque botou essa pessoa no meu caminho. Quando acontece isso, maldita a hora que eu fui me aproximar daquela pessoa. E a gente descarta. E isso às vezes até dentro da família, viu? Isso até, às vezes até dentro da família. Tem muita gente batendo porta por aí. E tem muita gente ligando o som no último volume porque quer esquecer das coisas que estão à volta. Porque no fundo não querem prestar contas dos maus frutos. A parábola é muito interessante. Uma figueira plantada no meio de uma vinha. O dono vai buscar frutos e não encontra. Mas é interessante que o dono não está buscando algo extraordinário. Ele vai até a figueira para buscar figos. Se ele fosse até a figueira para buscar jaca, nunca ele ia encontrar, né? Ou se ele fosse até a figueira para buscar banana, nunca ia encontrar. Mas ele vai buscar aquilo que a figueira foi feita para produzir e não encontra. E aí ele diz para o vinhateiro, que a gente pode traduzir aqui para o empregado: por que essa figueira está ocupando inutilmente a terra? Corta. Qual é a resposta do empregado? Senhor, eu vou trabalhar mais um ano, vou trabalhar duro, vou cavar em volta da figueira, vou pôr adubo, vou pôr água. Quem sabe, esta parte é fantástica, quem sabe daqui um ano o Senhor volta e encontre os frutos. E se o Senhor não encontrar, o Senhor a corte. Percebe o sentido dessa palavra? Quem é que pode tirar a vida? É Deus. Ao mesmo tempo que nessa parábola nós somos os vinhateiros, os empregados, nós também somos figueira. E precisamos cuidar uns dos outros. E a conversão é exatamente esse mistério. Ir ao encontro do outro para perceber o mistério da graça de Deus que está nele. E quando percebemos isso, maravilhoso, os frutos aparecem. A Paróquia dos Santos Apóstolos tem, hoje, a área pastoral Nossa Senhora e Santana, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Vila Penteado, tem uma mulher chamada Gorete. E Gorete sofreu um acidente e ela não tem uma parte do braço. Eu nunca lembro se é o braço direito ou o braço esquerdo, mas eu acho que deve ser o direito, porque quando eu vou cumprimentá-la, eu estendo a mão esquerda. Mas Gorete borda, que é uma coisa impressionante. E teve um ano que ela preparou as estolas para os padres que foram celebrar a novena. Todas elas bordadas em vagonite. Para quem não sabe, vagonite é uma agulha maiorzinha, e que você precisa contar e medir os pontos certinhos para que o bordado fique maravilhoso. Outro dia eu usei a estola e eu me encontrei com ela na celebração. E ela disse: eu não acredito que o senhor ainda tem. Eu digo: pois eu guardo com carinho e conto essa história para muitas pessoas. Às vezes, o que nos falta é muito pouco perto de tudo aquilo que a gente já recebeu. E mesmo que os frutos hoje não sejam tão saborosos e maravilhosos, a vida tem um colorido especial, tem uma graça maravilhosa. E se nesse tempo da Quaresma a gente se dedica a isto, a encontrar este colorido da vida, o sabor, o perfume, a gente tem uma vida transformada. A gente tem uma vida transformada. Infelizmente hoje na cidade grande, as flores que se compram e que se vendem, nem sempre tem perfume. Às vezes tem até beleza. Nossa, uma rosa colombiana, quando ela desabrocha, quando você arruma as pétalas, que beleza! Mas se você levar até o nariz, esqueça, porque não tem perfume. Mas ela é bonita. Então eu tenho que valorizar a beleza. Agora, se eu tenho no quintal de casa um pé de jasmim,
quando o dia é ensolarado e de tarde bate o vento, as flores do jasmim exalam um perfume fantástico. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar nas mãos uma camélia. Não façam nunca, porque a camélia, ao toque das nossas mãos, ela enferruja e ela vai ficando amarelada, oxidada. A camélia foi feita para a gente ver a distância. Isso também serve para a nossa vida. Às vezes, a gente precisa se manter distante de algumas pessoas ou de algumas situações para ver melhor a beleza que cada um traz dentro de si. O vinhateiro desta parábola se propõe ao seu trabalho. Ele não vai fazer o trabalho de ninguém e nem vai querer que o outro faça o seu trabalho. É ele que se propõe a trabalhar duro para que aquela figueira de repente possa dar frutos. A Quaresma nos ensina, como sentido de conversão, a parar de reclamar, a arregaçar as mangas e trabalhar um pouquinho mais. E se você acha que você não pode fazer mais, lembre-se que também há um joelho que você pode dobrar. Mas padre, hoje eu vivi essa experiência, uma pessoa que não podia ajoelhar, ajoelhou e depois para levantar, só por obra do Espírito Santo mesmo, né? Se você não pode se ajoelhar, se inclina, fecha os teus olhos, reza, agradece. As nossas orações normalmente são uma lista de pedidos. Dificilmente a gente sabe agradecer. A gente tem que aprender que a conversão também é se colocar na presença de Deus e agradecer aquilo que Ele pode nos dar. O exemplo do vinhateiro nos permite fazer uma pergunta. Se estamos com Deus, sabe aquele velho ditado, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo? E aí eu logo emendo, nossa, que cama cheia, né? Deve dar uma bagunça. Mas se nós estamos com Deus, somos capazes de labutar, de trabalhar sem tréguas, para que Ele colha os frutos de cada um de nós? Outro dia nós lemos aquela passagem em que Deus dizia, quando você chegar diante do sacerdote, apresente a cesta dos frutos, ele a tomará nas mãos e você dirá, o meu pai era um arameu errante que desceu para a terra do Egito com os poucos companheiros, lá fomos escravizados, maltratados, perseguidos, mas o Senhor nos libertou e nos conduziu a uma terra onde corre leite e mel. E aqui estou eu com os primeiros frutos da terra. Não entregue para Deus os piores, entregue o melhor. E às vezes o melhor fruto que a gente tem é o silêncio. Às vezes o melhor fruto que a gente tem é a oração. Às vezes o melhor fruto que a gente tem é a bênção. E todos nós podemos nos abençoar. Todos nós podemos viver a dimensão de um amor maior. O movimento Escalada é um movimento de jovens na região Brasilândia, que eu acompanho já há uns 14 anos. Eles têm uma música que diz, vale a pena acreditar no que os olhos não podem ver. Mas cuidado para não criar falsas ilusões. Acredite que há uma luz maior. Por isso, como sinal de conversão, a Nadir acendeu o círio pascal. Acredite que há um processo de transformação. Acredite que você pode ser uma pessoa melhor. Aí sim, a conversão vai se dando dia após dia. Cuidado com a hipocrisia, o fermento do mundo. Muitas e muitas vezes cresce em nós a maldade porque abrimos brecha para a hipocrisia. Queremos ser para o outro aquilo que não somos para Deus. E aí nós é que nos dividimos. A conversão é para formar uma unidade.
em que o teu coração se une ao coração de Deus e do coração de Deus desabrocham as bênçãos e as graças que você faz por merecer. Não compare nada nem ninguém, porque a gente não sabe o sacrifício que o outro fez para ser abençoado ou agraciado. Portanto, agradeça. Agradeça a Deus a vida, a casa, a família, o prato de comida, a comunidade que abre as portas para nos acolher na fé. Agradeça até mesmo as dificuldades, porque uma pedra preciosa, quando ela é lapidada, quando ela sofre a ação exterior, para ganhar novo brilho, ela ganha também um novo valor. E no mistério da Quaresma, nós precisamos nos deixar lapidar por Deus, para que nele a nossa vida se transforme. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Compromisso da semana. No mês da Bíblia, antigamente a gente cantava uma canção que eu acho que se aplica em muitas circunstâncias. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Quem é mãe de mais de 2 filhos? Tem alguém que é mãe de mais de 2 filhos? Ergue a mãozinha assim, ó. Aí. Não tem hora que para um filho você fala de um jeito, para outro filho você fala de outro? Não tem horas que para um amigo a gente conta algumas coisas e para outro a gente conta outras coisas? Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Isso é importante. De manhã foi o sapo, agora é o guarda-chuva. A história do sapo está marcada na Nossa Senhora Aparecida. Depois eu explico para vocês. O outro compromisso, a que vocês vão receber na folha, é exatamente para repetir a cada amanhecer esta frase. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Vocês compram pão na Nova Cigana? Não? Me parece que o povo não gosta muito de lá, né? É contramão. É contramão? É contramão e contra o pé. Mas é interessante que dificilmente alguém da Nova Cigana agradece um bom dia ou retribui um bom dia. Meu Deus, que povo esquisito, né? O tonto aqui vai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e volto para casa com os meus bom dias mesmo. Às vezes não volto nem com o pão, porque faltou o pão na hora de comprar o pão. Mas tudo bem, vou descobrir outra padaria por aí. Mas a Nova Cigana é a que está mais perto, mais fácil. E para mim ela é na mão, né? Então é tranquila. Tá? Então, peça a Deus, Senhor, no dia de hoje, dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. E se você não encontrar a palavra certa, entenda que Deus está pedindo o silêncio. Nenhum de nós tem que ter respostas prontas para tudo e para todos. Tem uma música da Adriana Calcanhoto. Eu gosto muito de música e gosto dos bons autores brasileiros. A Adriana Calcanhoto tem uma música, se eu não me engano, ela se chama 8 anos. E é uma criança de 8 anos fazendo um monte de perguntas. Mas a letra vai nos dizendo que nem sempre a gente tem resposta. E a gente não precisa ter mesmo. A gente não precisa. Mas a gente precisa ter a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Outra coisa, essa semana, vamos fazer um exercício. Lembram do texto das crônicas que eu li? Se o meu povo se humilhar, eu me lembrarei dele. Perdoarei os seus pecados
e purificarei o seu país. Louvar e agradecer a Deus pelo tempo que Ele concede para que você volte ao caminho do seguimento de Jesus. É uma frase muito longa, mas ela está escrita aqui, tá? E vai ficar com vocês no verso o texto de uma música, a letra de uma música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Se você tem acesso à internet, digite lá no YouTube, acho que é no YouTube que isso é mais fácil, Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil. E escute a música. Você já tem a letra. Procure na segunda vez, se você não sabe, cantar junto. Mas é importante que esse conteúdo passe para o nosso coração. E que a cada dia a gente queira falar com Deus. Porque Ele sempre quer falar conosco, ainda que seja no sorriso de uma criança, numa flor que nasce no jardim da nossa casa, num momento em que um amigo deixa escorrer uma lágrima, no momento em que você percebe que alguém precisa do teu abraço. Hoje lá na Aparecida aconteceu isso. Eu recebi a visita de um amigo e ele queria um abraço. E aí, quando eu o abracei, atrás de nós tinha uma senhora de bengala, que eu esqueci o nome dela. Não era a Wanda, não, era uma outra senhora. Não lembro. E ela disse, que abraço gostoso. Eu também quero um assim. E aí eu dei um abraço nela. Mas como a gente não compara, então ela não tinha a dificuldade ou o sofrimento que o amigo tinha, mas ela queria o abraço e ganhou o abraço, né? Eu peguei o final do aviso do Padre Álvaro, que nós usamos as máscaras a maior parte do tempo. Então, de vez em quando, a gente até se arrisca a dar um abraço mais caloroso. Mas quando é muita gente assim, a gente toca na mão e vamos em frente. Tá bom? Domingo que vem, temos o nosso 4º encontro. Espero que vocês estejam aproveitando, que seja bom. Se eu encontrar a ampulheta, eu trago. Tá? Embora o tema... Você tem uma? Ah, joia! De repente eu vou usufruir da velha amizade e vou pedir emprestado, né? Mas a cada dia a gente está tentando trazer um sinal. Lembram? O primeiro dia foi a grande cruz, o segundo dia foi a cinza e acho que o jarro de água. Não, o jarro de água estava no primeiro dia, né? As cinzas e a vela do sínodo estava aqui. A cada dia, alguma coisa para a gente lembrar. Guardem uma frase no coração que não está aqui, mas eu tenho certeza que a Jaque vai colocar nas nossas redes sociais. O tempo de Deus é eterno, mas o relógio do mundo continua marcando as horas. Não deixe o tempo passar. Deus nos dá a possibilidade de fazermos muitas coisas. E Deus espera que façamos bem todas as coisas. Vamos nos colocar em pé, diante da imagem de Nossa Senhora, agradecer a ela por nos conceder a graça de termos diante dos olhos a presença de Jesus. O apóstolo nos diz, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo o seu Filho, nascido para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Que a Virgem Maria nos faça sempre trazer diante dos olhos e no coração a presença de Jesus, nosso Salvador. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. O Senhor esteja convosco. Pela proteção da Virgem Mãe, por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus amoroso e misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.